The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 231. Seguindo ordens. A silenciosa tensão se dissipou, substituída pelos rugidos guturais de nossos soldados e o tremor da terra enquanto avançavam. Mesmo com todo o meu conhecimento e experiência no campo de batalha, tanto nesta vida quanto na anterior, meus nervos estavam em chamas de excitação. Sylvie sentiu e estava em um estado semelhante. Sua descarga de adrenalina se misturou com minha própria antecipação mal contida enquanto olhávamos para as forças inimigas que se aproximavam movendo-se com cuidado pelos campos de neve e gelo. Nós nos inclinamos para a frente, observando com expectativa enquanto nossas forças colidiam com as deles. Nossa linha de frente era uma onda organizada de soldados com aliados prontos para apoiá-los e fornecer cobertura, mas suas forças pareciam desorganizadas, perdendo a eficiência tática que eu tinha visto dos alacrianos em batalhas anteriores. Era difícil distinguir os detalhes, no entanto, pois a névoa que envolvia o campo de batalha obscurecia-os. Até mesmo os videntes atrás de nós mal foram capazes de nos dar qualquer informação além do fato de que todas as nossas tropas inimigas usavam pouca ou nenhuma armadura e seu equipamento em geral parecia ser uma mistura de roupas e utensílios domésticos comuns transformados em armaduras. Eu queria estar lá, no meio da batalha. Era uma tortura ficar de pé acima dela, ouvir o estrondo de pés, o choque de aço, os gritos de homens moribundos. Tudo se misturou, uma cacofonia tão alta que eu podia sentir os tremores nas solas dos meus pés. Você pode dizer o que está acontecendo? Perguntei a Sylvie. Meu vínculo apenas balançou a cabeça. Eu me virei para Varai. Talvez devêssemos nos livrar da névoa, general. Eu não posso dizer o que está acontecendo lá. Ela recusou. Nós sabemos o que está do lado deles. Temos que impedi-los de saber o que está do nosso lado. Desviar-se do plano nesta fase é impossível. Espere pelas ordens de Byron e do Conselho. Eu estava irritado, mas segurei minha língua. Ela estava certa, e mais do que isso, não era minha função dar ordens aqui. Recusei a posição porque não conseguia lidar com a responsabilidade agora. Quem era eu para fazer o que quisesse só porque me sentia desconfortável? Escolhendo confiar em Varai, Byron e no Conselho, observei e esperei minha hora chegar. Flashes de luz seguidos por uma onda de gritos e gritos logo chamaram minha atenção. Parece que os alacrianos já enviaram seus magos, informei ao meu vínculo. Foi um pouco desconcertante que eles implantassem seus magos tão cedo na batalha. No entanto, lembrei-me do que a Grona disse sobre como a Lacria tinha muitos mais magos devido aos experimentos que ele realizou ao longo de várias gerações. Seus magos parecem estar espalhados de forma inconsistente, no entanto, Sylvie apontou. Ela estava certa. Havia áreas no campo onde flashes de magia estavam próximos ou agrupados, enquanto em outras áreas havia várias dezenas de metros entre cada sinal de feitiço sendo lançado. Mais uma vez, uma sensação de mal-estar me preencheu, mas permaneci quieto. Meus olhos vasculharam o campo de batalha através da mortalha de névoa que emanava do solo gelado, tentando encontrar qualquer sinal de um retentor ou foice. De repente, um movimento acima de nós chamou minha atenção. Olhando para cima, vi uma frota de magos cavalgando em montarias aladas. As frotas aéreas estão aqui. Varai anunciou enquanto dezenas de magos navegavam acima e no campo de batalha. Haveria 3 forças principais em jogo durante esta batalha. Em primeiro lugar, estava a infantaria, responsável por fazer o primeiro contato e manter uma pressão constante para frente, impedindo os alacrianos de tomar qualquer terreno. Em seguida, estavam as forças aéreas responsáveis por criar confusão dentro da linha de retaguarda dos alacrianos, lançando feitiços sobre eles de cima. Finalmente, havia as lanças. As forças aéreas iluminaram o cenário nebuloso com seus feitiços, fazendo chover partículas de fogo,
relâmpagos e fragmentos de gelo. Os gritos e gritos começaram a se misturar com os outros ruídos de fundo da batalha. Vendo o olhar de Vara enquanto ela estudava o campo de batalha atentamente, eu quase podia ver o peso de suas mortes pressionando seus ombros. A batalha continuou por mais de 1 hora antes que minha paciência se esgotasse. General Varai, deixe-me ir lá também. Pedi. Não. É muito cedo. Ela respondeu, estudando o campo de batalha. A primeira onda vai cair para o centro, puxando os alacrianos atrás deles, então essas divisões vão se fechar como um vício. É quando você vai cair. Eu estava ansioso para chegar lá, para me sentir útil. Eu queria me provar e começar a longa tarefa de vingar meu pai. Está bem. Teremos nosso tempo para contribuir, Arthur, disse Sylvie. Além disso, parece que a maré da batalha está a nosso favor. Isso era verdade. Eu podia distinguir os contornos vagos das formações de onde estávamos, e nossas forças pareciam estar segurando a linha, enquanto os alacrianos estavam caindo quase tão rápido quanto podiam alcançar a costa. Vara voltou seu olhar penetrante para mim. Você entrará e terá como alvo apenas seus poderosos magos. Você só ficará em campo por 1 hora de cada vez. Eu balancei a cabeça em compreensão. Vara e eu éramos os únicos magos de núcleo branco presentes. Eu não poderia me cansar no caso de um retentor ou foice, talvez ambos, aparecesse. Enfrentar as elites inimigas era nosso dever mais importante. Prepare-se. Vara instruiu. Pulei nas costas de Sylvie, revestindo-me de mana. Uma trombeta soou do lado esquerdo da baía, seguida imediatamente por outra da direita. Vá! Vara ordenou. E não morra. Achei que ela estava brincando, mas sua expressão severa dizia o contrário. Dei a Vara um aceno severo, então Sylvie bateu suas asas poderosas, fazendo a névoa girar ao nosso redor. Ficamos abaixados, passando logo acima da próxima linha de soldados enquanto eles avançavam, até que o chão virou neve. Lute na forma humana e concentre-se em apoiar nossas tropas. Eu vou lidar com a eliminação dos magos alacrianos, eu ordenei enquanto pulava das costas de Sylvie. Entendi. Não sinto nenhum retentor ou foice, mas tome cuidado, Arthur. Sempre tenha cuidado, ela respondeu enquanto mudava para sua forma humana e se inclinava para a esquerda, desaparecendo rapidamente no caos. Caí com força no chão gelado, levantando uma nuvem de gelo. Atrás de mim, eu podia ouvir o estrondo de botas blindadas enquanto uma linha de aumentadores avançava para a batalha. À frente, pude ver nossa primeira leva de tropas tentando se retirar. Grande parte do campo branco estava manchado de vermelho e os cadáveres cobriam o chão. Mas se juntariam a eles conforme a batalha progredisse. Desembainhando a Dausbalad, eu a imbuí em um fogo azul claro e segurei a espada em chamas para aqueles atrás de mim verem. Por Dicatem! Rugi, liderando os magos de batalha sob seu comando. Nós avançamos ao redor de nossas próprias forças, que estavam diminuindo a velocidade de recuo, então irrompemos entre as fileiras alacrianas. Fiquei surpreso ao encontrá-los ensanguentados e desorganizados, alguns soldados agrupados enquanto outros estavam sozinhos. Não havia linha de frente, nem divisão de forças para utilizar sua magia especializada. Deixando de lado minhas dúvidas, eu me vesti com uma capa de raio e fogo e soltei um grito de guerra enquanto nos aproximávamos da força inimiga espalhada. O ataque à frente pode ter sido uma visão inspiradora, mas o confronto foi terrível. Eu senti tanto quanto ouvi, metal guinchou e ressoou, homens gritaram de dor. O fraco zumbido da magia estava sempre presente enquanto ambos os lados desencadeavam uma torrente de feitiços. Meu primeiro oponente caiu com um único golpe de minha espada. Vários outros se seguiram, e todos caíram com a mesma rapidez, mas não era só eu.
Nossa linha de aumentadores estava se movendo rapidamente através dos soldados alacrianos, causando um número catastrófico de baixas enquanto não recebíamos quase nenhuma. O primeiro mago inimigo que encontrei estava sozinho, cercado por soldados de catianos caídos. Seus ombros estavam curvados de exaustão, todo seu corpo estava terrivelmente magro, com um tom pálido doentio. Gavinhas de relâmpago pendiam de suas mãos como chicotes, sibilando e estalando onde tocavam a neve. Ele rosnou para mim como um animal faminto, desesperado e enlouquecido. Lembrei-me dos magos alacrianos contra os quais eu havia lutado em Slore, como estavam focados, como eram organizados. Este mago selvagem não tinha nada em comum com aqueles homens. Deixando de lado minha curiosidade por um momento, corri para a frente, conjurando uma lâmina de gelo e um raio em minha mão livre e balançando-os com todas as minhas forças. A lua crescente cortou o torso do mago inimigo antes mesmo que ele tivesse a chance de levantar seus chicotes elétricos. Segui em frente, procurando meu próximo alvo. Tentei me concentrar em minha tarefa em meio ao caos da batalha, desligando-me dos gritos de inimigos e aliados. Olhei ao redor do campo de batalha, ainda preocupado com a falta de organização entre os magos, que pareciam ser poucos em número. Manchas rosadas de sangue misturado com neve podiam ser vistas com mais frequência do que o próprio branco, e, em alguns lugares desesperadores, o solo tinha se tornado um vermelho escuro. Braços cortados ainda agarrados às armas, pernas decepadas e cabeças abertas espalhadas pelo campo de batalha como folhas após uma tempestade. Se não fosse pelas experiências da minha vida anterior e a adrenalina correndo em minhas veias, eu teria me ajoelhado e vomitado em mais de uma ocasião. Depois de uma hora, Sylvie e eu nos reagrupamos e voltamos para o mirante onde Vara esperava. Eu podia sentir a dor e o horror emanando do meu vínculo, e meu estado de espírito não era muito melhor. Fomos recebidos de volta pelos aplausos e vivas dos soldados reunidos na retaguarda, mas isso só piorou as coisas. A maioria dos soldados que recuaram para a retaguarda ficou ferida, muitos inconscientes. Eu não pude deixar de me perguntar, quantos membros perdidos desses soldados eu havia encontrado no campo de batalha? Médicos corriam carregando suprimentos enquanto os poucos emissores disponíveis neste campo em particular já estavam à beira de uma reação por usar excessivamente sua mana. Mas apesar de toda a atividade e barulho ao nosso redor, eu senti como se estivesse assistindo tudo através de lentes grossas e embaçadas. Bom trabalho! Disse Varai, dando um tapinha nas minhas costas. Eu concordei com a cabeça, então me afastei, eventualmente me sentando abaixo de uma árvore na outra extremidade do acampamento. Sylvie se sentou ao meu lado e nós dois nos reunimos silenciosamente. Eu não estava cansado. Minhas reservas de mana não foram drenadas, apesar dos quase 50 homens que matei naquela hora. Mas meu corpo ainda se sentia pesado. Não era como lutar contra a horda de bestas. Esses soldados que eu matei eram pessoas que tinham famílias. Apesar do meu cérebro gritar para eu não pensar sobre isso, era difícil não pensar. A única pequena consolação que eu tinha era que eu estava apenas seguindo minhas ordens. Era essa pequena diferença que distinguia um soldado de um assassino. Eu estava apenas seguindo ordens. Grandes formações de soldados estavam prontas para atacar em um aviso abaixo perto da costa. Os acampamentos estavam cada vez mais carregados de soldados feridos que estavam sendo remendados e carregados em carruagens de volta para Etistin. Durante esse tempo, Sylvie e eu tínhamos ido ao campo de batalha 4 vezes e estávamos nos preparando para a nossa 5ª corrida. Estou com fome, mas me sinto enjoado só de pensar em comida. Respondi baixinho. Vamos acabar com isso. Sylvie assentiu. No entanto, estamos fazendo uma coisa boa. Nós salvamos centenas, talvez milhares de vidas matando aqueles magos. Eu sei, mas é só, deixa pra lá. Eu suspirei.
Lendo meus pensamentos, ela disse em voz alta. Você ainda acha que algo está errado com eles? Sim, SYLV. Estamos ganhando, então tentei não analisar demais, mas ainda está em minha mente. Eu não fiz exatamente um estudo aprofundado sobre os alacrianos, mas isso, eles. Eu disse, apontando para o campo. Eles não são as tropas organizadas que a Grona criou. Não da maneira que eu tinha imaginado eles, pelo menos. Talvez eles fossem a elite. Respondeu Sylvie. Talvez você esteja certa. Suspirei. Talvez eu realmente tenha superestimado a Grona e os alacrianos. Apesar de todo o planejamento que fizeram ao longo dos anos, os Vritra ainda estavam tentando invadir um continente inteiro. É normal que tenhamos uma vantagem. Foi quando ouvi um dos soldados feridos falando. Eu me virei e corri para o homem. Ele estava deitado em uma mesa com um médico enrolando uma nova gaze em torno de seus ferimentos. O que você disse? Eu perguntei, fazendo-o pular. GGGE General. Me desculpe. Eu não deveria ter dito algo tão ultrajante. Ele exclamou, os olhos arregalados de medo. Eu preciso saber o que você disse agora. Algo sobre libertado. Eu acabei de dizer que me senti um pouco mal por eles. Ele respondeu, sua voz caindo para um sussurro. Um dos alacrianos, pouco antes de eu matá-lo, me implorou para não o fazer. Ele disse algo sobre lhe ser concedido liberdade se ele viver. Eles teriam liberdade concedida? Sylvie repetiu, virando-se para mim com uma expressão de preocupação. Eles escravizam seus soldados? Os pensamentos se aceleraram na minha cabeça enquanto eu processava e conectava tudo. O quão destreinados os soldados pareciam, quão espalhados seus magos espalhados estavam, a desunião entre suas tropas que os fazia parecer mais como se estivessem lutando contra todos, e até mesmo a falta de uniforme e armadura que os ajudassem a se diferenciarem de seus inimigos. Eles não são soldados. Murmurei, olhando para Sylvie. Esses são apenas seus prisioneiros. Os olhos de Sylvie se arregalaram em realização enquanto ela fazia a pergunta que realmente importava. Então, onde estão seus verdadeiros soldados?